Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Domingo. Para começarmos mais um tema, hoje vamos falar de sabedoria, lições de sabedoria, Maria do Céu, com o mestre Thich Nhat Hanh. Olá, ouvintes, espero que estejam bem. Nós hoje vamos fazer uma homenagem a Thich Nhat Hanh, que morreu e com 92 anos. Era um monge vietnamita, Prémio Nobel da Paz, budista e defensor da prática Zen. Foi uma pessoa extraordinária, tentou dar uma abordagem budista muito mais prática e do cotidiano. Foi das primeiras pessoas que eu vi de uma forma quase continuada quando me comecei a interessar por mindfulness e por meditação e o que era isso e as posturas e todas essas coisas, e tudo me levou a Thich Nhat Hanh. Ele morava em França, em Plum Village, e depois de alguns problemas de saúde acabou por falecer. Tem livros extraordinários que eu aconselhava vivamente a quem gosta de ler, que começasse, por exemplo, com o livro O Milagre de Mindfulness, ou A Essência dos Ensinamentos de Buda, ou mesmo Os Caminhos para a Paz Interior. Era uma pessoa de uma calma, de uma tranquilidade inimagináveis. E mencionado muitas vezes aqui no programa. E muito mencionado. Nós fizemos, acho que no primeiro ou no segundo ano, já há muitos anos que passámos aqui a fazer estas reflexões sobre a vida e sobre algumas pessoas que nós realmente gostamos. Nós fizemos vários programas sobre Thich Nhat Hanh e sobre mindfulness, e realmente foi sempre uma referência. Mas uma das coisas que eu mais gostava, que eu mais admirava em Thich Nhat Hanh, é que ele dizia e ele defendia uma meditação a caminhar, a walking meditation, e era uma das coisas extraordinárias, porque eu adoro caminhar e fazer alguma meditação enquanto caminho. Realmente era juntar dois em um, que é o que muitas vezes nos leva a que uma rotina, um hábito se solidifique e se alicerce para que faça parte de nós. Por isso, uma das coisas mais extraordinárias de Thich Nhat Hanh é que ele dizia assim: nós devemos pisar a terra como um milagre, e ao pisar cada pé nós devemos sentir vivos e agradecer por tudo aquilo que temos e por aquilo que somos, e continuar a nossa caminhada de uma forma cada vez mais humana e mais solidária. E algumas das coisas que eu acho que nós deveríamos aqui registar como referências de Thich Nhat Hanh é que ele defendia que a gentileza pode mudar o mundo. Eu sei que nos dias de hoje é um bocado difícil, porque eu tenho esta ideia sempre, a gentileza, mas às vezes nós, por muito que queiramos ser gentis e bondosos, há alturas em que nós temos... ou então que temos que fazer qualquer coisa, porque às vezes não temos essa capacidade. Eu não tenho essa sabedoria para ser gentil o tempo todo, para ter bondade o tempo todo e para ser compassivo o tempo todo, mas pelo menos tenho essa atenção plena para a necessidade de nós sermos gentis, porque nós também temos as nossas cenas, e às vezes nem temos cenas nenhuma, estamos só no nosso mundo, mas as coisas não correm assim muito bem. Mas o facto de termos atenção plena, e é mindfulness que ele tanto defendia, leva-nos realmente para a ideia de ser gentis e de perceber que não devemos levar nada de forma pessoal. Isto é um dos pilares do budismo. Não devemos levar nada de forma pessoal, e se nós não levarmos nada de forma pessoal, nós vamos ter uma atitude muito mais observadora com tudo o que se passa à nossa volta, e não nos vamos sentir atingidos. Isso sim é extraordinário, e eu acho que é... Mas hoje em dia ainda é mais difícil ser gentil, não é? Muito na sociedade difícil. atual. E mesmo connosco, porque nós podemos ter essa noção de ser gentis e até de termos cuidado com a comunicação. Nós temos que fazer programas aqui sobre comunicar, porque muitas vezes nós achamos que estamos a fazer uma comunicação excelente, que somos fantásticos, mas realmente a pessoa que está à nossa frente não está a sentir a mesma vibração. E depois há mas aquelas um passo coisas... para a gentileza é muitas vezes não levarmos as coisas tanto a peito, não é? Demasiado a sério, e muitas vezes de problemas muito curtos, muito pequenos, levamos aquilo muito a peito e criamos depois grandes confusões, não é isso? E eu, queridos ouvintes, mais uma vez eu vou referir algo que vocês deveriam pensar, tanto como eu. Muitas vezes nós
puxamos ou atraímos tanto lixo na nossa vida, e atraímos como? Com os programas de televisão que vemos, com os Facebooks, Instagrams, ou com a vida alheia que nós tantas vezes andamos a coscovilhar, que realmente ficamos tão enredados numa energia complicada que nós nem sabemos, nem imaginamos. E depois as coisas correm mal porque nós não estamos no nosso momento, nós não estamos nunca na nossa vida. Por isso é que Thich Nhat Hanh é o máximo, porque ele obriga-nos a pensar se nós estamos a viver a vida dos outros ou a nossa própria vida, se estamos a viver o momento presente. Porque eu acho que nós já falamos muitas vezes... Isso é muito filosófico também, não é? É muito filosófico, mas isto é assim. Muitas vezes nós estamos a fazer programas e eu ponho-me a pensar. As pessoas, os nossos queridos ouvintes, devem pensar que nós somos aqui uns meninos que andamos com demagogia ou com ideias filosóficas, não práticas, mas não é isso que nós estamos a dizer. A filosofia é uma grande ajuda. É uma grande ajuda. Não pode ser descurada. Não, claro que não, e até porque nos ajuda a questionar, ajuda-nos a procurar as respostas para as nossas questões. Obriga-nos a questionar, não é? Sim, e dá-nos a ideia da importância de nós termos muitas questões. Porque quando nós temos questões, nós temos curiosidade. E não estamos mortos e não estamos apáticos. Porque isto é muito fácil, nós entrarmos nestas coisas da apatia e de estar tudo muito bem e gostarmos de tudo e depois não sabemos o que é que andamos aqui a fazer. Mas uma das coisas que Thich Nhat Hanh mais dizia relativamente ao caminhar é a necessidade de nós estarmos aqui e agora. E eu acho que banalizou-se de tal forma o viver o agora, seize the day e por aí fora, que toda a gente diz, é quase como uma criança agora, a primeira coisa que diz quando fala não é mãe nem pai, é seize the day. Pronto, estamos a exagerar, mas é ao ponto em que as coisas chegaram. E o que é que acontece? Toda a gente fala e ninguém sabe a profundidade dos termos. Está a entender o que eu estou a dizer? Sim. E porque vê-se uma frase espetacular e até nós continuamos a usá-la e nem sequer sabemos quem é o autor. Devemos ter algum cuidado. E uma das coisas que Thich Nhat Hanh mais dizia, que para vivermos o nosso presente, para vivermos as nossas coisas, para nós sermos gentis e para termos bondade, nós temos que viver a nossa própria vida e não viver a vida dos outros. Estar na natureza, pisar o nosso pezinho no chão, na água, na relva, naquilo que você quiser, e perceber que você não está isolado da natureza, mas você tem uma unidade simbiótica com aquilo que existe. Isto pode parecer complicado e há pessoas que podem dizer, que espiritual. Meninos, queridos ouvintes, a sério, isto é vida. Isto é o mais básico e o mais simples que a vida tem. É você viver em unidade com aquilo que tem, que é o nosso planeta. Você pode viver de costas voltadas, pode fazer lixo, pode não fazer reciclagem, pode fazer o que quiser, mas você, se não tem cuidado com aquilo que lhe dá teto, que é o nosso planeta, isso morre. Por isso, temos que ver que esta gentileza connosco, com o mundo, vai nos dar bem-estar, vai nos dar atenção, vai nos dar aquela capacidade de escolher as prioridades da nossa vida, e vamos ter a capacidade de escolher o que é que nós queremos atrair ou não. E acreditem, façam esse exercício, que muitas das vezes, quando nós estamos com uma onda, ou quando estamos antipáticos, ou estamos não sei o quê, se nós dermos 2 passos atrás, vamos perceber que há qualquer coisa que se passou, que há qualquer coisa que nós absorvemos e que não é nosso. E essa gentileza leva ao amor consciente. E esta gentileza leva para o amor consciente, que eu acho que é daquelas coisas que nós falamos muitas vezes aqui. Que sentimos e que transportamos para os outros. Sim, e naquela ideia também de que há coisas que não são inatas. E Thich Nhat Hanh dizia que é importante aprender a caminhar, e nós achamos que caminhar, que é uma coisa adquirida e que é inata e que caminhamos, não, mas a caminhar de uma forma consciente, eu acho que é muito interessante. E o amor é outra coisa. Nós falamos muitas vezes em Leo Buscaglia e nos livros que ele dizia aprender a amar, e todas as pessoas na altura acharam assim muito ridículo, mas ele dava uma disciplina numa universidade que era só aprender a amar. Vejam lá a profundidade das coisas. Nós não temos o amor inato em nós. Nós devemos saber aprender ou saber o que é isto do amor. E que se nós aprendêssemos um bocadinho mais, de certeza que as relações entre todos os seres humanos e entre tudo seria um bocadinho mais fácil, porque saberíamos o que é isso do amor. O amor não é o controle, não é andar em cima. O amor é aquele prestígio e aquela dignidade de um sentimento muito mais alto, de um sentimento que nos transforma e que não se vê e que muda todos. E por isso nós deveríamos realmente dar um bocadinho aquela margem de saber afinal o que é isso e o que é que nós podemos fazer para melhorar esta questão do amor.
Eu tenho uma psicoterapeuta que é extraordinária e ela diz que nós devemos ter um bocado de cuidado quando nós dizemos que o amor é incondicional. Nós não podemos pôr incondicional num amor, porque tudo é dinâmico. E eu posso pôr um amor incondicional por mim, mas há dias que eu não vou gostar de mim. Isto não significa que eu deixe de amar, ou não significa que eu seja, não significa nem pouco mais ou menos que eu seja uma má pessoa. O que nós devemos aprender é que nós, como seres humanos, temos um amplo espectro de sentimentos e de emoções, e que isso deveria nos ajudar a estar atentos para que nós possamos nos relacionar primeiro melhor connosco e depois transpor essa bondade, essa gentileza, essa capacidade de amar com respeito e com liberdade para os outros. Isto é a ideia de Thich Nhat Hanh. Depois passamos ao sofrimento dos outros e à nossa consciencialização disso. Eu acho que nós vivemos numa altura assim muito complicada, porque por um lado temos pessoas de uma sensibilidade extrema e que tentam ter atitudes de bondade com tudo e ser compassivos com todas as situações e ajudar toda a gente. Aquilo que nós dizemos muitas vezes, vamos começar pelo simples, vamos começar pelo básico. E uma das coisas mais extraordinárias é ser esta ideia do sofrimento para as pessoas que estão muito perto de nós. Porque às vezes evitamos isso. Não, porque evitamos muito. Não é às vezes. O ser humano tem a tendência de evitar muito sofrimento. Sim, mas uma das coisas extraordinárias é, portanto, Auschwitz fez anos e, portanto, e toda a gente falou um bocadinho sobre isso, e as pessoas mais novas veem, algumas delas e pessoas até mais velhas, veem isso muito distante e muito longe de nós. Mas eu acho importante nós percebermos isso, porque ainda há familiares e descendentes de pessoas que estiveram em Auschwitz e que é uma dor constante por tudo aquilo que existiu. E se nós percebermos, ou se tivermos a capacidade de calçar o sapato do outro, isso é de perceber o sofrimento do outro, a razão dos outros, a verdade do outro, o que é que vai acontecer? Isso não nos vai deixar ou não nos vai permitir de deixarmos de sermos nós próprios e de sabermos o nosso caminho, mas vamos perceber melhor o outro e vamos ter aquela ideia de que muitas vezes a gentileza, muitas vezes a forma de demonstrarmos o nosso amor pode realmente reduzir esta questão de sofrimento e esta questão da dor. Mas também para o budismo, a dor e o sofrimento são coisas que andam de mãos dadas, e a forma como nós vemos o sofrimento às vezes é uma ideia mesmo muito nossa, e nós temos que ter uma ideia diferente daquilo que é sofrer, porque sofrer parece um ato continuado no tempo e no espaço. E nós podemos ter dor porque somos seres humanos, mas aquela ideia de vivermos constantemente na dor, isso já é outra coisa que provoca o sofrimento. E isso já temos de ter algum cuidado. A dor, nós conseguimos resolvê-la com pessoas, com médicos, com terapeutas que podem neutralizar, diminuir e ter uma atitude relativamente a isso. O sofrimento é algo psicológico, é algo que entra na nossa corrente sanguínea. Há pessoas que vivem em sofrimento, não de dor, mas um sofrimento mental, psicológico, emocional. E eu acho que nestas questões nós realmente devíamos aprender também a lidar, a pedir ajuda e realmente perceber o que é a dor e o que é que nós podemos retirar da nossa vida para que não tenhamos uma vida com sofrimento, porque eu acho que há coisas que nos transcendem, mas há outras que nós realmente podemos fazer e é ter uma abordagem diferente na vida. E há as atitudes de mindfulness, desde caminhar, desde viver a vida com mais atenção plena, pedir ajuda, falar, conversar, realmente vão reduzir esta questão do sofrimento, que muitas vezes é muito mais psicológico, em muitas situações é física, obviamente, mas é muito psicológico e mental. E depois o Thich Nhat Hanh fala também de outra coisa muito presente nas nossas vidas, que é o medo. E a forma de o controlarmos ou não. E eu acho que nós falamos muito sobre medo, e o medo é uma reação nossa a algo que é desconhecido, ou uma escolha, uma decisão, e muitas vezes nós estamos tão enredados na nossa vida, ou então temos estereótipos tão extraordinários de vidas tão perfeitas, não é? Que tomar uma decisão ou fazer uma escolha qualquer, muitas das vezes vem aquela questão do medo
que realmente nos limita, nos condiciona na tomada de decisão de uma forma consciente. Porque, na verdade, esta questão do medo é a nossa história, é todo o nosso percurso, que muitas vezes nós não conseguimos resolver, que nos dá muito medo. Nós deveríamos usar todas as nossas lições e tudo aquilo que nós passamos como plataformas de sabedoria, como coisas que não funcionaram, mas em vez de vermos isso como fracasso, como falhanço, devíamos ver isso como situações que nós experimentamos e que não correram bem. E por isso temos outras coisas à nossa frente que podem correr melhor, com a história, com as coisas positivas. E não deixar isso tomar conta da nossa vida. E não tomar... Mas... Isso depois, isso é muito complicado. Eu acho que sim, porque eu acho que nestas questões, e Thich Nhat Hanh e na Plan Village, e eles abriam para os alunos, que era a questão de ajudar as pessoas a controlar o medo, de ajudar as pessoas a seguirem o caminho de uma forma consciente, porque não é arrumar as coisas nas gavetas que nós vamos ter depois capacidade de decidir ou capacidade de acalmar o medo. Não, é assumir de frente, arregaçar as mangas, dizer é isto, isto, isto. E isto realmente, quando as coisas chegam a este ponto, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém para falar e nós precisamos de ver alguém que desconstrua uma montanha que afinal pode ser só um pó, um grãozinho de pó. Por isso, nestas questões de medo é muito importante nós estarmos atentos àquilo que nós tivemos na nossa vida e perceber que tudo aquilo que nós achamos de falhanços e fracassos e tudo aquilo que a sociedade nos diz que somos fracassados, somos uns falhados ou que não temos sucesso, no fundo foram atos de coragem que podemos ter feito para seguir uma determinada escolha, um determinado caminho, com o conhecimento, com as condições que tínhamos naquele momento. Hoje em dia, isto é um livro que se vai escrevendo e cada vez tem mais páginas, e essas páginas ajudam-nos a ser mais sólidos na vida que temos hoje. Contudo, é muito importante também aquela questão do medo físico. Se você está a conduzir a 200 a hora, a possibilidade de ter um acidente é muito maior. O seu carro, se tiver airbags e se tiver outros detalhes, podem não ajudar, mas conduzir a 200 a hora é realmente um perigo. E você tem sinais de alerta, o seu organismo, a sua mente e mesmo em termos psíquicos, você vai ter esta questão do medo, ou imagino que quer fazer fazer surf em ondas gigantes, tipo na Nazaré, você tem medo, mas isso é a nossa amígdala que está a desencadear sinais de precaução, e nós os sinais de precaução devemos estar mesmo atentos a eles. Por isso devemos estar atentos a tudo o que o nosso organismo, seja de que for, nos dá sinais. É importante. E só poderemos conseguir isto tudo se tivermos paz interior, uma das referências também que Thich Nhat Hanh fazia frequentemente. Nós muitas vezes falamos na paz interior. Nós fizemos programas sobre a paz interior, sobre inner peace, inner smile, tudo. Nós durante alguns programas nós fizemos muitas coisas sobre tudo o que é o interior e a importância que é o interior na nossa vida, porque para nós encaixarmos na sociedade, encaixarmos na família, nos amigos, em tudo, é demasiado importante. E isso é tão fugaz, isso é tão volátil, e as coisas mudam tanto, que se nós não estivermos sólidos naquilo que somos, naquilo que queremos para a nossa vida, nós perdemos um bocadinho. E o que é que perdemos? Perdemos a paz interior. A paz interior é aquele sentimento forte e que nos dá a certeza da nossa própria vida. Isto que eu estou a dizer é muito complexo e é verdade. Eu, há cerca de 2 anos atrás, achava que a minha paz era inviolável. Eu andava a investir na minha paz interior. E realmente não é assim tão inviolável. Nós achamos que quando chegamos a algum patamar, a alguma coisa, que tudo é-nos garantido e que fica para sempre. Não é verdade. A paz interior é como a nossa saúde, é como o nosso sono, é como a nossa atenção plena na vida. Se nós não lhe damos atenção, ela vai ficando mais pequena e um belo dia vamos pensar: ei, onde é que ela está? Eu não estou mais aqui. E a paz interior dá-lhe discernimento, dá-lhe aquela ideia de que nas decisões e no medo você
tem sempre alguém, e uma das coisas mais fundamentais é Mas realmente como é que se falar com conquista essa paz interior, Maria do Céu? esta paz interior. Conquista-se de uma forma que, se nós falarmos agora de uma forma assim, as pessoas vão achar complicado, mas é assim, a paz interior encontra-se quando você encontra o seu propósito de vida, a sua missão, e isto é o processo de toda a vida. Você não encontra a sua missão e o seu propósito assim de repente. E nós complicamos tanto nesta questão do propósito de vida e na nossa missão de vida, que andamos às vezes 40, 50 anos a dizer: ei, não sei qual é o meu propósito de vida. O seu propósito de vida, querido ouvinte, é estar no sítio onde está, com as pessoas que está, com os seus desafios, com as suas lições, sem tirar nem pôr. O seu propósito de vida é deixar eventualmente de bisbilhotar a vida dos outros, estar tão interessado na vida dos outros e começar a olhar mais para a própria vida. É deixar de criticar, de condenar e perceber que tem tantos dedos voltados para si que você realmente tem que mudar. É perceber a ingratidão que tem perante a vida. É perceber que deseja tantas coisas, mas que você não tem disciplina, nem método, ou nem força de vontade para as conseguir. E isto, querido ouvinte, não é nada complicado. Eu estou a dizer isto. Afastar o medo também, por exemplo, que falávamos há pouco. Sim, e o medo, esquece aí o medo e chamar bondade, chamar gentileza, chamar humanidade para nós. E sentir o sofrimento do outro. Não é? Exatamente. E por isso, tudo isso traz paz interior. Não é? Sim, e é o propósito de vida. O propósito de vida maior é nós vivermos como seres humanos de valor, de prestígio, dignificando aquilo que nós estamos a fazer. E isto, querido ouvinte, às vezes é muito complicado, porque não se traduz no sucesso financeiro, porque não se traduz na imagem que muitas vezes se quer projetar para a sociedade, mas construi-se de dentro para fora. E isto é um processo que realmente demora muito tempo, mas que vale a pena. E das coisas mais simples é você pensar que noutro sítio, com outra família, noutro espaço, que você seria mais feliz. Isto é ridículo. Quanto mais rapidamente perceber que as coisas não acontecem por acaso, que você está onde tem que estar, então você vai realmente perceber-se que até tem muitos motivos para agradecer. E para fechar o programa de hoje, temos aqui uma referência ainda que Thich também fazia num dos seus livros, que era o Mindfulness, que objeto também de alguns programas aqui no Momento de Inspiração. O título do livro era o Milagre. Porquê é que ele se referia como o milagre ao Mindfulness? Tem muito a ver com aquilo que eu até falei até aqui, que é a atenção plena da vida. E eu vejo até pelas minhas filhas e por tudo um bocadinho à minha volta, e até um bocado também por mim, é que nós não temos atenção plena na nossa vida. Nós não temos, por exemplo, o Thich Nhat Hanh dizia que uma das coisas mais fantásticas da atenção plena é lavar a louça, que é um ato de amor profundo para nós e para a família, nós lavarmos a louça porque estamos a lavar. E isto, inclusive, ele até... É uma purificação. E ele, inclusive, devíamos dizer, enquanto que estamos a lavar a louça, nós devíamos pensar que estamos a lavar toda a energia negativa, todos os pensamentos, e ver que o de uma coisa suja fica limpa, brilhante, e devíamos transpor isso para a nossa vida. E se nós fizéssemos isso, sentir a água na mão... Se estamos a lavar, estamos a afastar alguma coisa que não é boa. Lixo. Que não é boa. É o lixo. Exatamente. E ele dizia, há um simbolismo. Sim, ele dizia que as coisas mais fantásticas em termos de mindfulness é o trabalho de casa, é transformar a desordem num estado organizado, é deitar o lixo fora e ficar tudo limpo, porque nós, se fizermos isso e pensarmos que estamos a fazer isso na nossa própria vida, tudo seria muito mais tranquilo, porque não é preciso estar sentado. E ele dizia que mindfulness, e a mindfulness que ele defendia, que era mindfulness a prática do dia-a-dia, que nós não podemos não estar sentados numa posição zen, que é muito mais ortodoxa, a respirar e vermos que é muito difícil porque temos dores musculares, porque não conseguimos acompanhar a respiração, porque a nossa mente leva-nos para o outro lado. E ele dizia que é muito mais tranquilo, por exemplo, ir para um jardim, tirar as ervas daninhas. As ervas daninhas, para Thich Nhat Hanh, era a simbologia plena de nós extrairmos de nós as coisas negativas e todas aquelas coisas que são difíceis de arrancar, nós devíamos pôr a simbologia de arrancar uma erva daninha. É tal limpeza. A limpeza. E depois de plantar uma rosa, de ver o processo do crescimento de uma rosa todo até ela florescer, de tudo que é muito prático. E isto é a expressão plena de Thich Nhat Hanh,
que era a viver plenamente o momento presente, sentir plenamente o momento presente. O que foi amanhã, o que for amanhã será, o que nós somos hoje é tudo aquilo que nós conseguimos aprender, e tudo o que seremos amanhã é tudo aquilo que nós somos neste momento e agora. Muito bem, Maria Sérgio, chegamos ao final do programa. Hoje já andamos aqui à volta das lições de sabedoria de Thich Nhat Hanh, desaparecido há pouco tempo, Sim, aos 92 anos. 92. Andamos aqui à volta dessas lições de sabedoria que se podem sintetizar no amor consciente, na gentileza, no sofrimento e no medo. Sim. Ficámos assim nesta edição do Momento de Inspiração nesta semana. Vamos prometer, como sempre, voltar dentro de 8 dias novamente ao convívio dos ouvintes. Hoje vamos fechar com a música dos Coldplay, Higher Power, também um tema muito bonito para fechar esta edição. Volte connosco então dentro de 8 dias aqui à antena da Rádio Alto Minho. Obrigada.